Olá, caros colegas, sejam bem-vindos a esta apresentação do projeto Odisseia para o 11º ano. Parece que foi ontem que estivemos aqui a apresentar o Odisseia 10. Alguns de vocês estão já a utilizar o nosso manual, enquanto outros, assim o esperamos, irão certamente adotá-lo este ano. No essencial, o projeto mantém a estrutura. Os alunos contam com o manual, o caderno de atividades e os recursos que se encontram disponíveis na escola virtual. Para além destes elementos, os professores contarão ainda com o dossiê do professor, o dossiê de avaliação, a brochura à descoberta da Geologia de Portugal e muito material disponível na escola virtual, que estará acessível exclusivamente para os professores. Os manuais diferenciam sobretudo pelas anotações em barra lateral. Para o professor, essa barra contém elementos didáticos como sugestões de soluções de todas as questões propostas, informações e sugestões de estratégia. Façamos então uma breve digressão por cada um destes elementos do nosso projeto. Comecemos pelo manual. As opções que tomamos relativamente aos elementos que constituem cada capítulo refletem o nosso entendimento do processo pedagógico. Somos professores há muitos anos e o manual tem a marca dessa experiência. Acreditamos que a interação verbal e a comunicação entre o professor e os alunos é um dos fatores-chave da aprendizagem e quisemos acentuar esse aspecto criando elementos que favorecem a comunicação. Outro ponto importante é o confronto do aluno com situações de investigação a que damos relevo, sobretudo nas atividades que propomos ao longo do manual. Tal como já vos dissemos, no ano passado, a estrutura de cada capítulo procura favorecer o desenvolvimento das diferentes fases da aprendizagem, incluindo a motivação, durante o qual é necessário captar a atenção dos alunos, a exploração, que deverá envolver os alunos na realização de uma tarefa, a fase da explicação, durante a qual o professor assume um papel mais ativo, procurando clarificar, sistematizar o conhecimento e, obviamente, a avaliação, que está sempre subjacente ao processo de comunicação que decorre ao longo das fases anteriores. O manual abre com uma dupla página destinada à avaliação das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ano letivo anterior. Evitamos o modelo habitualmente usado nos testes de avaliação. Quisemos tornar este momento mais dinâmico e flexível, ajustando quer um trabalho autónomo por parte dos alunos, quer uma discussão aberta com a turma que nos parece mais proveitosa. Na dupla página que abre o domínio, encontram um texto introdutório com as ideias fundamentais que vão ser desenvolvidas nos capítulos desse domínio. Apesar do manual estar organizado de acordo com a sequência das aprendizagens essenciais, em alguns domínios fizemos uma divisão em vários capítulos. A página de introdução de cada capítulo foi pensada como elemento de motivação. Dela consta um texto curto relacionado com o tema do capítulo e a apresentação de um personagem com trabalho científico nesta área. Mais do que apresentar respostas, estes elementos pretendem suscitar interrogações que serão esclarecidas mais tarde. Consideramos importante que este momento tenha um caráter aberto, pelo que decidimos não subordinar a exploração desta página a um questionário. O diálogo que estes elementos suscitam pode também constituir um momento privilegiado para uma avaliação diagnóstica. O capítulo flui depois por uma série de elementos informativos, dos quais o texto assume a maior importância. No texto base são destacados os termos e conceitos fundamentais que constam das aprendizagens, bem como os que se encontram no glossário, que este ano decidimos colocar no final do manual. No texto base, procuramos uma formulação simples e clara, mas também consistente e rigorosa, tendo sempre em linha de conta o horizonte de cada aprendizagem essencial. Procuramos evitar um aprofundamento teórico excessivo e um enciclopedismo sem sentido, que esbate, por vezes, a fronteira entre aquilo que deve ser aprendido e o que é acessório. Alguma informação complementar que nos parece pertinente foi incluída em caixas a propósito. Estes elementos pretendem ampliar ou reforçar os conceitos. Algumas das figuras do texto são acompanhadas de caixas de perguntas. Muitas vezes descuramos as ilustrações que os manuais apresentam e fazemos depender a aula, com algum excesso,
de apresentações PowerPoint. As caixas de perguntas pretendem centrar a atenção dos alunos em imagens ou esquemas particularmente relevantes, de maneira a que seja feita uma exploração e uma interpretação consistente das mesmas. Estas perguntas podem constituir também uma oportunidade para a avaliação formativa. As caixas de curiosidades motivam o aluno através da descoberta de aspectos peculiares relacionados com os diferentes temas. As atividades que intercalam os capítulos constituem um dos aspectos diferenciadores do nosso projeto. Procuram envolver os alunos na exploração de tópicos diretamente relacionados com uma determinada aprendizagem essencial. As atividades de exploração podem ser desenvolvidas na sala de aula e integram diferentes elementos relacionados. Uma introdução em que é feita a ligação à aprendizagem, uma questão central, elementos informativos a serem explorados e um conjunto de perguntas. De uma forma geral, as atividades estão centradas em documentos compilados a partir de investigações recentes ou em experiências relevantes da história da ciência. Tivemos a preocupação de apresentar propostas que confrontem os alunos com os processos e métodos da ciência. Pensamos que esta abordagem contribui para familiarizar os alunos com a atividade científica e com a forma como ela leva à produção de conhecimento. Na componente da geologia, as atividades estão sistematicamente relacionadas com a geologia de Portugal. Procuramos ilustrar situações concretas relacionadas não só com afloramentos dos vários tipos de rochas que se encontram no nosso país, mas também com a história geológica do território. As atividades práticas devem ser desenvolvidas no laboratório. Para os professores que não tenham oportunidade, incluímos os vídeos demonstrativos das atividades. Em cada capítulo encontra-se ainda uma caixa Explore, com tópicos de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. O objetivo é desafiar e ampliar o quadro conceptual dos alunos através da elaboração de uma apresentação oral, de um póster ou de outro produto de comunicação. Trata-se de práticas de natureza ainda mais autónoma que as atividades, podendo constituir oportunidades muito interessantes para a mobilização das aprendizagens e para uma compreensão mais profunda dos conceitos. São ainda uma oportunidade para os alunos desenvolverem competências de comunicação tão importantes no mundo atual. Os capítulos não ficariam completos sem um resumo, onde se faz a síntese ilustrada das aprendizagens e uma parte dedicada à avaliação. Os exercícios de final de capítulo estão organizados em 2 grupos. Trata-se essencialmente de questões subordinadas a um documento inicial, baseado em informação científica, que incentivam os alunos a avaliar o seu progresso em relação às aprendizagens essenciais. O segundo exercício retoma a situação apresentada na página de abertura do capítulo. Procuramos acentuar as competências de análise e de aplicação, aproximando estes exercícios dos modelos de questões usados na avaliação externa. Optamos por não incluir aqui grupos de perguntas de verificação do tipo quiz. Lembramos que esse tipo de questões existe no caderno do aluno e também nos quiz a que os alunos têm acesso a partir do manual digital. Por outro lado, apesar destes grupos serem eminentemente de aplicação, apresentam sempre algumas questões de caráter generalista ao nível do conhecimento ou da compreensão. O manual do aluno pode ser complementado com o caderno de atividades. Em cada capítulo, o aluno poderá encontrar exercícios de verificação e de aplicação, que lhe permitem realizar a sua autoavaliação. Este ano, decidimos enriquecer o caderno de atividades com um separador, a que chamamos A Caminho do Sucesso,
onde podem ser encontradas considerações que julgamos muito úteis na preparação do Exame Nacional. Chamamos a atenção deste aspecto, uma vez que estas considerações poderão ser úteis também aos professores, sobretudo àqueles que participam no esforço final de apoio aos alunos para a preparação dos exames. Passamos agora ao dossiê do professor. No separador Planificações, encontram-se planos anuais por capítulo e por aulas. Fornecemos também planificações para o desenvolvimento de 2 projetos no âmbito dos domínios da autonomia curricular, as DAC. As fichas de ampliação pretendem complementar a oferta de atividades incluídas no manual. Podem ser vistas como atividades que vão um pouco mais para além das aprendizagens essenciais e que contribuirão certamente para consolidar e ampliar esse conhecimento. Uma palavra ainda para os mapas de conceitos, que serão também disponibilizados em formato editável, e para os tutoriais de exploração de recursos digitais, que podem facilitar a utilização de simuladores que se encontram na internet. O dossiê de avaliação contém alguns dos recursos que já estavam presentes no Odisseia 10, como quizzes, as fichas de avaliação, que podem ser usadas como testes ao longo do ano, e grelhas de avaliação para diferentes produtos. Este ano decidimos acrescentar novos recursos ao dossiê de avaliação do Odisseia. São eles as rubricas de avaliação, mais alinhadas com as perspectivas atuais de uma avaliação criterial, das quais fizemos eco numa ação de formação a que alguns de vocês assistiram. E as questões de aula, que poderão complementar a avaliação dos alunos. Na brochura à descoberta da Geologia de Portugal, apresenta-se documentação de apoio à preparação e à realização de saídas de campo. As propostas que apresentamos complementam a abordagem que fizemos nas atividades, que tomam como referência locais geologicamente relevantes do território nacional. Na escola virtual poderão ser visualizados pequenos documentários sobre estas visitas. Paragem 1. Pedreira do Galinha, Fósseis. Comecemos a visita pelo Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Ourém Torres Novas, também conhecido por Pedreira do Galinha. O Estatuto de Monumento Natural foi atribuído por Decreto-Lei em 1996 com o objetivo de proteger os icnofósseis existentes numa antiga pedreira de exploração de calcário. Numa extensa laje calcária de 40.000 metros quadrados, são visíveis 20 trilhos de saurópodes do Jurássico Médio, com cerca de 175 milhões de anos. As pegadas foram moldadas em lamas carbonatadas, depositadas nas margens de ambientes lagunares tropicais. O manual digital é o elemento agregador de todos os recursos do projeto. Este está disponível tanto para os professores como para os alunos, se bem que com funcionalidades diferentes. Para as escolas que adotarem o projeto Odisseia, o manual digital estará acessível através de um tablet ou de um telemóvel, sendo até possível fazer o download de todo o manual para estes dispositivos para utilização offline. É possível, agora, preparar as aulas em qualquer lugar, sem rede, ou idealmente com rede, porque é através dos links que aparecem no manual escolar que poderemos aceder aos diferentes recursos do projeto. Mais que uma versão no computador, o manual digital torna-se assim um poderoso organizador de recursos e de ideias, que podem ser articulados para tornar as aulas mais ricas, de acordo com as propostas que fazemos nos planos de aula. Algumas das funcionalidades já foram demonstradas. Existem ainda outras, como os quizzes EV, disponíveis para os alunos, ou um recurso que consideramos muito interessante, a voz dos cientistas. Quando observamos a paisagem de uma região, podemos ter a ilusão de que a maior parte da água que aí se encontra está armazenada nos rios e nos lagos. No entanto, nada de mais enganador. Com efeito, a maioria da água doce e líquida de uma região é a água que se encontra armazenada nos aquíferos, portanto é a água a que chamamos subterrânea. Como vemos, o projeto Odisseia é muito mais que um manual. É todo um conjunto de elementos que se articulam e se complementam de forma intuitiva e que dão à obra
a consistência que pretendemos marcar no nosso projeto. Um projeto facilitador do nosso trabalho docente, que favorece percursos de aprendizagem diferenciados, de uma utilização simples e intuitiva, promotor da autonomia e do sucesso dos alunos. Não queria terminar sem uma palavra de agradecimento para os professores que embarcaram na Odisseia e para aqueles que certamente nela irão apostar este ano. Agradecemos também a todos os colegas que nos enviaram comentários, sugestões fundamentais para podermos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa atenção. Até breve.